Queridos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém. Quero externar os meus agradecimentos a Deus, ao pastor José Alves Filho, um amigo particular. Quero também deixar registrados os meus agradecimentos a todos os companheiros, a irmã Luzenira, o Maxwell, o Saulo, o Edilson e todos os companheiros aqui desta congregação e as irmãs. Quero externar os meus agradecimentos, pois sei que não sou merecedor de um convite tão honroso, a irmã Maria e todas as suas irmãs que formam a coordenação desta união feminina. Que Deus recompense-os ricamente. Quero pedir àqueles que podem que tornem os vossos assentos por bondade. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, irmã Marilza, que nesta noite está dando o prazer de estar comigo aqui em Maceió, na congregação da Franco Jatobá, tendo em vista que corre é grande, né, irmã Marilza? E hoje é culto de doutrina na nossa congregação, na congregação que trabalhamos. E hoje nós quebramos um pouco o protocolo, atendendo aí o convite do pastor por intermédio da irmã Maria. Eu quero, queridos, ler um texto bem conhecido dos irmãos, que está no livro a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 17 e o 24, parte A, que diz o seguinte: e se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feitos participantes da raiz e da seiva da oliveira. Versículo 24, ele diz: porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira. Queridos, é bem verdade que o tema está voltado para os três aspectos, culminando em um só, mas eu quero falar-lhes acerca de escolhidos contra a própria natureza. Digam comigo: escolhidos contra a própria natureza. Queridos, aqui está um texto que enaltece a Deus, que enche os nossos corações de alegria, pois aqui está o resumo da nossa chamada, da nossa escolha e o ponto que devemos ter como ponto de partida para não desistirmos dos projetos de Deus em nossa vida. Aqui a verdade, ela é bem direta, é bem comum, dá-se a entender a primeira vista, a primeiro entendimento, que o apóstolo Paulo usa aqui um termo pejorativo quando ele relaciona-se em questão aos gentios, mas a verdade é que quando Paulo escreve esta carta aos irmãos da igreja de Roma, os romanos, nós entendemos pelo contexto histórico que a igreja que foi posta ou fundada em Roma, igreja cristã, era uma igreja que nasceu por conta da diáspora de Jerusalém. E tendo em vista que, como a maioria dos gentios estavam tendo um encontro com Jesus, então aquela igreja era mais composta na sua maioria de pessoas gentias, pessoas que não tinham a chamada, que não tinham direcionamento, que não fazia parte da linhagem de Abraão. Então estes irmãos que eram considerados gentios, pessoas que anteriormente, como diz a Bíblia, que estavam condenados à perdição, então agora eles estavam vivendo um momento de extrema alegria. Eles não estavam conseguindo conter a alegria e a emoção de conhecer a Jesus e de desfrutar os privilégios dos céus. Então eles começam a se alegrar de uma maneira que chega a menosprezar a supremacia dos judeus. Então, quando Paulo ficou sabendo que a igreja gentia em Roma estava menosprezando a supremacia judaica, então ele escreve acerca da fé. E especificamente, ele no capítulo 10, ele mostra para esta igreja que os
os judeus não tinham desculpas, porque eles também tiveram oportunidade, mas no versículo 11 ele mostra aos irmãos gentios que por mais que os judeus houvessem fracassado, era por conta dos judeus que existiam a igreja gentia, e que eles não podiam menosprezar a supremacia dos judeus. Então Paulo usa essa alegoria, usando os dois tipos de árvore muito conhecido na Palestina naquele tempo. Ele compara, ele direciona a Israel como oliveira, como os ramos verdadeiros da oliveira. Contrapartida, ele usa os gentios, que era a nossa linguagem, eu e você éramos gentios. Ele usa-nos como zambujeiro. Então ele mostra estas duas qualificações, ele usa essa alegoria para mostrar para os gentios o quanto os judeus eram mais favorecidos. Então quando Paulo usa, era para abrir a mente dos gentios, que naquela época a agricultura era o carro-chefe daquela região. Então cada um sabia especificamente do que o apóstolo estava falando, tendo em vista que quando ele falava que Israel ou os judeus era comparado como uma oliveira, era por conta de algumas características que o próprio Deus já havia denominado os judeus ou Israel de minha oliveira. Só para os irmãos ter uma pálida ideia, a oliveira ela fazia parte de um grande processo econômico dentro de todo o sistema econômico daquela época palestino. A oliveira ela gozava de tantos privilégios por conta da rapidez dos seus frutos, que em cada momento, em cada instante, ou em cada mesa, em cada casa, não podia faltar pelo menos alguns dos frutos da oliveira. Então quando ela era plantada, o solo era revolvido, cultivado, e ela geralmente era podada, ela não crescia aleatoriamente, e quando todo ano ela dava fruto que fazia enriquecer a economia de Israel. Em contrapartida, o zambujeiro era um tipo de oliveira brava que não prestava para nada. Ele crescia silvestremente, ninguém podava, ninguém cuidava dele, e ele, para piorar a situação, não dava fruto, nem para pegar fogo prestava. O zambujeiro era pejorativo totalmente desde o seu nascimento. Era uma árvore desprezível por parte de todos os judeus e palestinos e de todos aqueles que entendiam de agricultura. Então naquela particularidade, Paulo tenta mostrar para os gentios a supremacia dos judeus e a alegria que os gentios podiam ter acerca da sua escolha. Pois quando Paulo usa esta alegoria tratando o Israel de oliveira, era porque o próprio Deus já denominava estas características. Quando nós vamos para o livro do Gênesis, no capítulo 6, nós entendemos lá que Deus se arrependeu de ter feito a raça humana e enviou o dilúvio sobre a terra. A Bíblia diz que cerca de 150 dias as águas do dilúvio prevaleceram sobre a face da terra, e subentende-se, a Bíblia diz que o mais alto monte da face da terra foi coberto pela água do dilúvio. Dá-se a entender que toda a vida humana ou vegetal que estava na face da terra foi submersa pelas águas do dilúvio. Mas quase um ano depois vem o capítulo 8 do livro do Gênesis, é quando a Bíblia diz que lembrou Deus de Noé, da sua família e dos animais, e ele sopra para as águas minguarem. Quando Noé, na ansiedade de sair da arca, ele, quando percebe que as águas estão minguando, baixando, ele usa o raciocínio lógico que qualquer homem ou qualquer mulher na ansiosidade ela se usaria. Ele pensa: ora, se as águas estão baixando, então eu vou descobrir se as águas baixaram, a putrefação lá embaixo, a carniça dos corpos, obviamente que foram mortos pelas águas do dilúvio. Então o que é que ele faz? Ele solta uma ave de rapina denominada de corvo. Quando ele solta aquela ave, ela voa, não encontra onde pousar e retorna para a arca. A Bíblia diz que ele espera alguns dias e faz o mesmo procedimento acerca daquela ansiedade, mas agora ele é mais inteligente, ele agora usa melhor o raciocínio. Ele ora: se não tem putrefação, é bem verdade que as águas estão baixando. Dá-se a entender que ele pensa: se as águas baixam, alguma árvore pode ter resistido à impetuosidade das águas do dilúvio. Então a Bíblia diz que ele solta uma ave pacífica
pacífica, denominada de pomba. Quando ele solta aquela ave, a Bíblia diz que ela voa e não encontra onde pousar e retorna para a arca. Então ele espera mais 7 dias e faz o mesmo procedimento. Ele solta a ave e quando ela voa, no final do dia que ela volta, ela vem trazendo no seu bico um ramo verde de oliveira. A primeira característica da oliveira fala-se de resistência, ou seja, partindo dessa primícia, desse pressuposto, dá-se a entender que a oliveira foi a primeira árvore a aparecer verdinha depois do dilúvio. Quando as águas cobriram toda a árvore na face da terra, ela resistiu à impetuosidade do dilúvio. Quando as águas baixaram, ela estava lá de pé no mesmo canto, com as folhas verdes pronta para dar fruto. Quando Deus denominava Israel de oliveira, era por conta da resistência, era Deus que estava com eles. Então dá-se a entender que Deus dizia: ó Israel, minha oliveira, a calúnia pode passar da tua capacidade, a turbulência pode tentar te afetar, mas quando ela passar, eu quero que você esteja no mesmo lugar, pronta para eu usar de novo. Nada pode deter esta resistência que você tem. A segunda característica da oliveira, ela fala de ousadia. Sim, ousadia. Levítico capítulo 24, disse Deus a Moisés: diga aos filhos de Israel que me traga azeite puro e batido de oliveira. Para quê? Para que haja fogo na minha casa, para que haja luz na minha casa. Oh irmão, a palavra batido aqui fala de tirar o couro das costas. É bem verdade que quando o primeiro fruto da oliveira era extraído, eles passavam por baixo da pedra mais pesada do moinho, e aquele primeiro líquido era para ser extraído para a casa do Senhor e deveria ser sem mistura. Então disse Deus a Moisés: é azeite puro e batido. A palavra puro fala de pureza, obviamente, de sem misturar, de nada a interferir. E a palavra batido, só para você entender, é quando alguém coloca a gente debaixo do pé, diz: ela agora está queimada, ela agora está queimado, eu quero ver ela cantar hino agora, eu quero ver ela abrir a boca e dar glória agora, e começa a tirar o couro das costas. E aí tem que ter ousadia. A palavra batido fala de sofrimento, e o pior, tem que ser sem mistura, ou seja, o lombo está correndo sangue, tá, estão te caluniando, tá, não tem que contar nada para vizinho, não tem que misturar nada, não tem que reclamar, só tem que gemer. Quando eu eu chegava na igreja, não parava de dar glória. Eu carregava 15, 20 quilômetros, uma caixa de 50 litros, ou uma caixa de som de 50 quilos na cabeça, e depois levantou-se alguém e disse: aquele pretinho, ele está pensando que é melhor do que os outros, vamos caluniá-lo, vamos ver se ele é crente mesmo. E eu, sem saber, então levantaram calúnia, me tiraram os cargos, me colocaram no canto. Tem problema não, tiraram o couro das costas e disseram: vamos ver se ele dá glória na igreja. Ei, irmão, quando eles pensavam que eu não ia para o culto, 6:30, cheguei mais cedo. Quando eles colocaram a cara na porta, eu já estava, glória a Deus, aleluia, eu já estava pegando fogo. Deus disse: é batido e é puro e não pode reclamar. Dá para você olhar para quem está ao seu lado e dizer: está difícil a coisa. Profetize, diga: está difícil a caminhada. Diga: pode faltar tudo, mas diga para ele: só não pode faltar azeite. Tem que ter azeite, tem que ter ousadia. É sofrendo, é caluniada, mas tem que chegar na igreja com um sorriso 15:3, dando glória, sapateando, profetizando, para saber que ainda tem azeite. E aonde tem azeite, tem fogo.